Now, I have a story to tell you, and I have a video here, and you learn how to make references about the video. But first, I want to tell you a story, okay? This is about Matthew and the red button. Matthew is a factory supervisor, and he and other supervisors were invited for a presentation because a minor accident happened. They don't know if the accident was caused by a mechanical failure or if a worker forgot to press an important red button. The company safety manager, Paulo, is the chair of the meeting, and he's presenting a video with the correct procedure to be followed by the workers. Matthew wants to be sure about the standard to be followed by his team, so he has some comments on the video presented. So Matthew has some questions about this video here, and I'll give you some prompts for you to make references. So referencing types of visual support. On the first scene of the video, can you complete the sentence here? On the top right corner of the screen, on the top right corner of the screen, in the bottom left corner of the screen. Can you complete here? On the last scene of the video. Can you complete here? Think about Matthew's problems. He's thinking about the procedure in his company. He wants to help his workers. He doesn't want an incident again in his company, in his area. I'll show you some suggestions, right? On the first scene of the video, we can see the red button. I'll stop here for you. Look, on the first scene, we can see the red button clearly. So maybe Matthew can make a reference, a comment on this scene. In the top right of the corner, the video shows the bottles in detail. So you can see the bottles in details here. And you see the bottles? In the bottom left corner of the screen, the bottles are shown in a row. Okay? On the last scene of the video, we see that the worker doesn't press the red button. The worker doesn't press the red button. Então, esses são comentários que podem ser transformados em perguntas, em sugestões, dentro desse contexto do vídeo, né? O Matthew, que tem um problema na sua área, na sua empresa, que aconteceu um incidente, quer resolver, quer ver qual é o procedimento certo, e esse tipo de referência você pode fazer para qualquer tipo de vídeo, referenciar o local que a cena, a imagem está sendo mostrada. In the top right, or it can be in the bottom right corner, here in the bottom left corner, here in the top left corner. Então, cada cantinho aqui pode ser referenciado dependendo do seu comentário e da sua pergunta. Okay? Now let's see another example, but not with a video, with an image. Now, let's see an example, a story. This is not Kenny Reeves, okay? This man looks like Kenny Reeves, but he's not. A fruit box missing, and I want you to pay attention to the picture, okay? So you can make references to the objects and to the picture, right? Fruit box missing. Joanne and David works delivering fruits. They always pack the fruit in the early morning. They place the fruit into plastic boxes
and then on pallets to be delivered. Yesterday, a client complained that a fruit box was missing. David is presenting a picture from the security cameras to Joanne for them to check together if the number of boxes are correct or not. So, Joanne and David want to check the number of boxes. They want to count the number of boxes in the picture. You see, there are different boxes here and here, right? How can you reference these boxes on an image? I will give you some hints. The photo, the image, the picture represents or shows. On the background, there is, there are. On the foreground, there is, there are. So, can you complete the sentences here? Let's see my suggestions. The image shows Joanne and David packing fruits. So this is the general scenario of the image. Muitas vezes você quer fazer uma referência a uma imagem que já foi mostrada na apresentação. Então você vai falar o que? Ah, aquela imagem, terceira imagem, quarta imagem, que já passou, e fica procurando. Então você faz uma descrição geral da imagem, o que ela mostra, o que ela representa. E aí o apresentador vai saber como buscar essa imagem lá nos slides ou na apresentação. The image shows Joanne and David packing fruits. I have a question about the image that shows Joanne and David packing fruits. Então aí você está referenciando a sua pergunta, ela não vai ficar solta, porque tem uma base de referência, que é a imagem. E aí você pode ainda ser mais específico na sua descrição. On the background, there are pallets of boxes full of fruits. On the foreground, there are boxes of fruits on the floor. E aí você descreve a sua imagem, o que você quer detalhar, o que você quer comentar, o que você quer criticar ali naquela apresentação, sendo específico e claro, ok? Now, another situation, another story. This is Grace. This woman is Grace, a sales department manager, and she's presenting an Excel chart reporting that chocolate products or delicacies product sales has decreased in the second quarter of the year. She's not comfortable with the situation, but she hopes she can get some help from her team. Her best salesperson, Monica, is making comments and asking questions. Você é do tipo da pessoa profissional que quando o chefe tem um problema, você gosta de perguntar, gosta de entender, gosta de ajudar? Isso é uma boa postura de se ter numa apresentação, né? Então vamos ver aqui quais as perguntas, como perguntar, como questionar sobre esses dados aqui das vendas, né? As vendas caíram. Então vamos analisar, vamos ver como a gente pode fazer referências para essa planilha, sobre essa planilha. Let me show you some tips, some prompts here. This Excel table shows, complete please, on the fourth column or on column D, what do you have? The header row, so this in green here is the header row. And on row number 6 here, okay, this is the row number 6, not the line, the row, okay? Can you complete the sentence here, the reference here? What kind of comments, what kind of questions can you make about this Excel table? Let's see my suggestions. Here, this Excel table shows sales of chocolate products in the first and on the second quarters, of the year. So here, quarter 1,
Q2. So, é também aquela visão geral, aquela descrição geral, né, que se faz de uma planilha. O que está sendo mostrada ali? Oh, I want... excuse me, I have a question about that Excel table that shows the sales of products in the first and in the second quarter of the year. Então, você está fazendo referência aqui, a planilha, você quer fazer pergunta, você tem dúvida. Então, você dá o apanhado geral, descreve de uma maneira geral a planilha. On the fourth column, row number 6, we can see the best result at all. Então, aqui você pode fazer um comentário, né, sobre os dados da planilha. So, on the fourth column, row number 6, here, we can see the best result at all. Então, a pessoa viu que aqui que aconteceu o melhor resultado. Então, fez um comentário, pode justificar isso. I know why we can see the best result on the row number 6. That's because this product is very popular. Então, aqui pode ser acrescentados comentários aos dados. E vou falar mais sobre comentários de dados num gráfico, né? Às vezes você vê a linha, os gráficos em linha, vou mostrar ainda, mas o comentário para mostrar pontos críticos, né? Ou de muita, nesse caso, o valor maior ou de valor menor. Então, sempre os comentários estão naqueles pontos críticos. The product on row number 6 didn't have a dramatic decrease. Então, olha só o vocabulário aqui que usou a dramatic decrease, porque todos os outros, né? Todos os outros caíram bastante. Então, aqui, the product on row number 6 didn't have a dramatic decrease. Então, um comentário aqui pertinente para observar que esse produto foi o que salvou que essas vendas, né? No final dos 2 trimestres aqui do ano, ok? E expressões como essa também são muito importantes. A dramatic decrease, or dramatic fall, or slight decrease. A gente vai ver ainda isso. Next. E mais um tipo de referência que você pode fazer em planilhas de Excel é pedir, né, para a pessoa, could you filter, could you sort by, in this case, could you sort by product, please? Could you filter by product, please? Então, muitas vezes um filtro na planilha, né, te ajuda a entender melhor o que está acontecendo ali com aquelas informações, ok? Só uma dica extra aqui para você pedir, solicitar ao apresentador que faça qualquer tipo de filtro. Isso é bem comum em planilhas de números, de contratos, de orçamento, né? Pedir para fazer filtros, voltar em outras planilhas, enfim, bem comum, já vi isso acontecendo várias vezes. O filtro é super importante, que muda tudo, né? Dentro de uma planilha, dentro de um orçamento, ok?